Bom, oi gente, tudo bem? Bom dia aí para todos, né? A gente vai iniciar agora o webinar da LGPD na educação, conforme prometido em parceria com a EduSoft e a IP Trust. Sejam todos bem-vindos aí no nosso webinar, né? Aí no YouTube. E vamos dar início aí à nossa transmissão aí sobre falar um pouco sobre a LGPD na educação, né? Quais são as obrigações das instituições de ensino perante a lei? A gente vai falar um pouquinho sobre a parte aí de tecnologia, né? Por que a gente está falando tanto hoje de privacidade? O que as empresas aí, principalmente na área da educação, precisam se ater para fazer a adequação na LGPD? Então, a gente vai permear um pouquinho dessas questões aí. Espero que todos gostem do conteúdo. Se tiverem dúvidas ou perguntas, podem mandar no chat aí do YouTube, que o pessoal da organização pode me transmitir e a gente abre um espaço para perguntas aí no final da apresentação. Então, fiquem todos muito à vontade aí de fazer perguntas, de tirar dúvidas. A gente vai fazendo um debate aí no YouTube sobre a questão da LGPD na educação, tá bom, pessoal? Antes de começar, eu gostaria de me apresentar, então, né? Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, eu sou o Head hoje de Segurança da Informação e Privacidade na IP Trust Tecnologia. Eu também atuo como encarregado de dados da IP Trust, então a gente também faz essa questão de educação interna e também oferecimento de serviços de gestão de segurança. Então, eu vou mostrar um pouquinho sobre a IP Trust depois para que vocês antes de a gente começar a falar na LGPD, para que vocês se familiarizem aí comigo e com a nossa empresa, que é a IP Trust, tá bom? Então, só passando aí as últimas experiências que eu tive, né? Fui assessor também de gabinete do escritório, tá atuando no escritório de proteção de dados do Ministério Público de Santa Catarina, né? Fui muitos anos aí também atuando como especialista de segurança e privacidade aí na Fiesc, na Federação das Indústrias, que eu trabalhei aí 9 anos, tá? Eu sou criador e sócio também, né? Fui sócio da empresa Cordia Tecnologia, e também sou coordenador de um evento aqui em Santa Catarina, que é o SC Experience, para quem conhece aí, que foi feito agora por causa da pandemia no último ano de maneira virtual, mas é um evento presencial que acontece aí em Santa Catarina, em Florianópolis, né? Então, minha formação é tecnológica, eu também sou especialista em crimes cibernéticos aí pela Unisul, então permeio muito essa parte aí de questão cibernética e também na parte do direito, apesar de eu não ser formado em direito, né? E tem algumas certificações aí na área de segurança e privacidade, então, na área de tecnologia também, então é só para compartilhar um pouco com vocês. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, pode escanear esse QR Code aí, pode entrar lá no LinkedIn e me procurar, para a gente poder fazer um bate-papo lá também. Eu sou bem aberto aí para a gente poder trocar uma ideia sobre os sistemas, tá bom? Falando um pouco da IP Trust, então, a IP Trust é uma empresa de tecnologia aqui de Florianópolis, né? Que atende aí a parte de segurança fim a fim, vamos colocar assim, né? Então, a gente atende desde perfis, desde serviços de gestão de segurança, então, da parte de políticas de gestão que eu vou mostrar, né, de consultorias, e a gente permeia aí alguns cenários de segurança, tanto na parte técnica quanto na parte de pessoas, processos e tecnologias, vamos colocar assim, né? Então, a gente tem, por exemplo, segurança na aplicação, soluções para segurança na infraestrutura, segurança de perímetro, segurança de usuário, segurança de dados e consultorias, tá? Na parte de serviços embarcados nesse meio aí de tecnologia ou de segurança, né? A gente trabalha aí com a questão da gestão da privacidade, então a gente tem um produto de adequação LGPD, né? Então a gente consegue trabalhar com isso mais a fundo nas empresas. O DPO as a service, né? Então as empresas que desejam aí, porque a lei permite, né, ter o seu DPO terceirizado, seu encarregado de dados terceirizado, né, conseguem contratar com a gente, e também serviços de gestão de segurança no âmbito de pessoas, então treinamentos, gamificações, cartilhas, né, campanhas, então processos aí, o próprio sistema de gestão de segurança da informação, as políticas, né, identidade e classificação da informação, e na parte de tecnologia, serviços voltados para a tecnologia também, como pen testes, análise de vulnerabilidade, né, monitoração, criptografias, gestão de incidentes e por aí vai, tá? Então, essa é a parte aí
dos serviços de consultoria e gestão da IPTrust, e a gente trabalha com alguns parceiros também, entregando segurança fim a fim, com a parte de tecnologia, né? Então, a gente tem o Web Application Firewall, a gente trabalha com a Tenable também aí para fazer gestão de vulnerabilidade, Kaspersky, WhiteGuard, né? Safety, que está muito em alta aí na questão do DLP, né? Data Loss Prevention, para atender também as empresas perante ao LGPD e prevenir vazamento de dados, né? CyberArk na parte de identidade, enfim. A gente tem uma gama aí de produtos e serviços para poder atender segurança fim a fim, tá bom, gente? E aí são alguns dos nossos clientes aí, a gente, por mais que a gente seja de Florianópolis, a gente atua desde o sul do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até o Amazonas. Então, nesse meio aí do nosso Brasil continental, a gente acaba atendendo aí várias empresas, várias parcerias aí que a gente formou ao longo dos 18 anos da IPTrust. Então, só para mostrar um pouquinho, né, sobre o que atua a IPTrust e o que é o Gabriel, para que a gente esteja devidamente apresentados antes de começar a falar sobre a questão da LGPD. Beleza, gente? Então tá, vamos entrar agora na nossa agenda, né? O que a gente vai falar hoje no nosso webinar aí, né? A gente vai contextualizar um pouco do porquê que a gente está falando tanto de privacidade, né? Da onde surgiu esse termo aí de privacidade, proteção de dados, privacidade de usuários, né? Será que isso vem de agora? Por que isso está em alta agora no mercado, né? Por que está todo mundo falando sobre esse tema? Será que tem a ver só com a Lei Geral de Proteção de Dados? Tem mais alguma coisa? Então a gente vai trabalhar um pouco nesse contexto aí do que também a tecnologia acabou influenciando para esse contexto, né? Então a gente vai trazer um pouco aí de debate, tá? Se vocês quiserem comentar também no chat. A gente vai falar um pouco da Lei Geral de Proteção de Dados. Talvez muitos de vocês já conheçam a Lei de Proteção de Dados, mas talvez outros também não conheçam. Então vou pegar uns pontos chaves aí da LGPD para poder comentar, tá? O que a gente vem fazendo? Desculpa, antes, né, de falar o que a gente vem fazendo dentro do Soft, quando a gente falar de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai falar alguns pontos de atenção que talvez o setor de educação possa avaliar na hora de uma implementação, né? Então a gente pode também, vocês podem colocar as perguntas no chat para a gente fazer um debate aí sobre isso, tá? O processo de adequação da EduSoft, então como a gente vem trabalhando com a EduSoft para fazer a adequação deles e também auxiliar as empresas que contratam o serviço do EduSoft aí, para atuar no meio da educação, né? E depois, né, se o Charles estiver por aí, né, que é o nosso parceiro aí da EduSoft, a gente vai falar também sobre as melhorias nos sistemas da EduSoft para adequação legal. Então, o que a EduSoft está fazendo de melhoria no seu próprio sistema, que é o produto-chave aí da EduSoft para as instituições de educação, para ajudar também as empresas, né, os clientes deles, a fazerem a adequação, né? Porque depois a gente vai observar que a gente tem algumas responsabilidades, né? Os institutos de educação não podem cobrar da EduSoft a adequação do produto, eu digo, né? Como forma de atender 100% a LGPD, né? As instituições de educação, elas precisam ter algumas responsabilidades, e é óbvio que a EduSoft sabe que uma parte da adequação dessas instituições é relacionada aos produtos que a EduSoft entrega, né? Então, por isso que a gente está fazendo também esse apanhado aí de melhorias para fazer com que os clientes da EduSoft tenham aí uma melhor adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente vai permear nessa manhã até o meio-dia ali, a gente vai falar sobre isso, tá? Eu estou sabendo aí que para clientes da EduSoft a gente vai ter alguns tipos de sorteio, né? A Tatiana está por aí também com a gente, depois ela pode comentar sobre isso, né? Então, fiquem até o final, tá? A gente vai poder depois conversar com vocês, ou isso vai ser mandado por e-mail. A gente criou um pacote aí de arquivos que podem ajudar vocês aí na adequação, e também uma conversa comigo, né, para tirar dúvidas sobre a questão da LGPD. Então a gente está sorteando aí, se eu não me engano, 2 conversas de 1 hora que a gente pode estar agendando aí com as empresas ganhadoras para poder tirar algumas dúvidas, ou tem dúvidas sobre iniciar o processo de adequação, tem dúvidas sobre questões específicas, a gente pode estar conversando, né, gratuitamente nesse período de 1 hora para auxiliar vocês nessa jornada aí também, tá bom? Então, devidamente apresentados, né, com a agenda do que a gente vai falar, vamos começar aí falando um pouco de tecnologia, né, gente? E aí eu trouxe uma imagem para que vocês reflitam junto comigo
sobre a questão do que vem acontecendo no mundo da tecnologia, né? Por que a gente está falando tanto de proteção de dados? Por que a gente está falando tanto de segurança? Será que isso tem a ver só com a LGPD ou será que isso é um processo que já vem de anos e a gente nunca parou para refletir, né? Se vocês pegarem esse gráfico aqui de 2020, já está desatualizado, deve ter dobrado agora com a pandemia, né? Mas isso aqui é um gráfico simples do que acontecia em 2020, em um minuto no mundo todo, né? Em questão dos aplicativos que a gente hoje tem na palma da nossa mão, né? O que a gente está atuando aí, o que a gente está com facilidade de acessar hoje e o que acontece em um minuto no mundo, por exemplo. Então vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Se a gente pegar as mensagens no WhatsApp, a gente tem mais de 41 milhões de mensagens hoje sendo disparadas no mundo. Então, nesse período aí de 12 minutos que a gente fez a apresentação, quantas coisas já não aconteceram no mundo relacionado à tecnologia, relacionado a aplicativos, né? Em um minuto, por exemplo, em 2020, eram assistidas 404 mil horas de vídeo no Netflix, né? O pessoal estava procurando emprego ali no LinkedIn, então uma série de aplicativos aí que a gente nem para refletir, mas realmente, hoje a gente tem muita facilidade, né? E isso está tudo no nosso microcomputador de mão aqui, né? No nosso smartphone, a gente tem muita facilidade de alcançar os aplicativos e de tá contribuindo com informações, jogando informações para a nuvem, então tem uma série de coisas acontecendo aí, então esse é o momento essa apresentação é o momento de a gente parar, talvez, para refletir sobre isso. Talvez a gente saiba que isso acontece, mas a gente nunca para refletir, né? Então, isso é uma coisa interessante, tá bom? Outro gráfico que eu trouxe aqui em janeiro de 2019, gente, a população do Brasil era de 211 milhões aí, de habitantes, né? Só que a gente já tinha 215 milhões de smartphones ativos. Então, a gente tem hoje mais smartphones ativos do que população no Brasil, né? E por que isso vem acontecendo? Óbvio, né? Porque a gente está na nossa casa hoje, por exemplo, a gente tem 2 smartphones, a gente tem um tablet, a gente tem um computador, a gente tem uma TV smart, né? Então, cada pessoa hoje tem diversos dispositivos conectados. Então, é óbvio que a conexão hoje ela é muito maior do que a população, né? Se a gente for pegar nesse contexto, por mais que existam pessoas aí que talvez não tenham tanto acesso a esses dispositivos, mas as que têm condições de ter acesso, tá uma tecnologia muito exacerbada para essas pessoas, né? Então a gente acaba sendo muito mais conectado do que a quantidade de pessoas hoje, por exemplo, que tem na nossa casa, vamos dizer assim, né? Ou até o carro hoje está conectado, né? Então a gente tem esse cenário hoje no Brasil. E no mundo, né? Eu peguei uma pesquisa aí, eu trouxe uma pesquisa para vocês que eu não vou trazer aqui, mas eu só pesquisei sobre, né? A gente acaba vendendo no mundo cerca de 5 milhões de smartphones por dia, né? Então, se eu não me engano, o mundo aí está beirando 8 bilhões de pessoas, né? A gente estava com 7.500 e poucas, mais ou menos, e a gente já tinha 7 bilhões de celulares ativos, né? Então, isso não demora muito, já vai passar também no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo a gente vai ter esse alcance aí de mais tecnologia do que pessoas, tá bom? Os próprios negócios hoje mudaram, né? Se vocês pegarem essa analogia, por exemplo, os serviços, eles foram moldados com a tecnologia, né? Vou pegar um exemplo para vocês, né? Que vocês vão refletir sobre isso. Antigamente a gente tinha as locadoras de vídeo, né? Quem nunca foi numa locadora e alugar um DVD ou alugar uma fita cassete, né? Ia na sexta-feira porque a locadora fechava no domingo e aí ficava com o vídeo até segunda-feira, então dava esse tempinho aí para assistir os filmes, né? Só que isso não existe mais, porque entrou uma empresa que lançou um aplicativo, então é uma empresa de tecnologia, ela não é uma empresa de serviço de locação, ela passou a ser uma empresa de tecnologia que começou a conectar vídeos na nuvem com as pessoas dentro da própria casa, né? Dentro da sua Smart TV, por exemplo, né? Outra coisa que acontece muito, né? O serviço de táxi, né? Antigamente era físico, hoje é um aplicativo que conecta motorista a pessoas, né? Então vejam como a tecnologia vai moldando aí a nossa vida, porque hoje a gente tem tudo na mão, e a gente também tem os próprios, né, modelos comerciais sendo moldados aí pela tecnologia, né? Então, isso tudo que eu estou mostrando na tela aqui são empresas de tecnologia, são empresas de aplicativos, né? Que, por exemplo, o Facebook hoje é o provedor de mídia, um dos provedores de mídia mais popular, talvez esteja perdendo o cenário agora, mas ele não cria nenhum conteúdo, né? As pessoas que estão dentro dele que criam conteúdos, né? O Uber, por exemplo, é uma companhia de táxi, mas não tem nenhum veículo,
né? As pessoas são conectadas e as pessoas que têm o carro acabam transportando pessoas que conseguiram conectar com aquele motorista no aplicativo. Então, enfim, é só para dar um panorama dos modelos de negócio que vem mudando com a tecnologia, né? E aí a gente tem também, né, um cenário aí de inteligência artificial, né? Então eu trouxe algumas notícias aí, inclusive da área de educação, né? Inteligência artificial sendo moldada, né, para o nosso contexto, né? Quem pensa que não usa inteligência, eu não tenho inteligência artificial na minha empresa, está meramente enganado, porque se você usa, por exemplo, um equipamento de segurança, se você usa provavelmente um software para proteger a sua empresa, esse software, essa empresa está usando inteligência artificial, e você, por tabela, vamos dizer assim, né, também acaba usando esse tipo de inteligência artificial. Então, assim, não é porque a nossa empresa não está trabalhando com isso hoje diretamente que a gente não use inteligência artificial hoje, porque o mundo, né, no mundo, 40% das empresas já usam inteligência artificial, uma notícia que eu peguei ontem, tá? Então, a gente tem agora também a internet das coisas, né? Quem diria que um relógio que foi criado lá para a gente ver as horas analogicamente conseguisse monitorar meus batimentos cardíacos, conseguisse monitorar aí também a minha localização e enviar isso pela internet por um celular, por exemplo, né? Ou para a nuvem, né? Então, assim, a gente tem um contexto aí muito rico relacionado à internet das coisas, né? Tudo pode ser conectado hoje e tudo está sendo conectado, né? Desde robô aspirador, desde carro autônomo, até, sei lá, daqui a pouco eu quero botar essa cadeira aqui na internet porque eu acho que eu quero ver quantas pessoas por dia sentam nessa cadeira e qual é o nível de peso aí, porque na pandemia o pessoal acabou ganhando os quilinhos, né? Então talvez eu queira monitorar a saúde das pessoas pelo peso que elas estão sentando na cadeira. E é uma solução que eu consigo fazer de bate pronto já. Colocar um sensor e colocar ela na internet. Então, assim, tudo hoje com a IoT pode ser conectado, né? Então, eu trouxe também um exemplo lá no final, né, da tecnologia na educação, né? Depois a gente vai falar um pouco da pandemia, né? Eu sei que vocês estão recebendo uma carga muito grande aí de informações de pandemia, mas a gente não tem como falar da pandemia por causa do que está acontecendo hoje no mundo, né, em relacionado na tecnologia com a pandemia, né? Então a gente vai ver, por exemplo, no setor de educação, né, que é o que a gente está vendo agora, quantos professores estavam preparados para dar aula online, quantas instituições estavam preparadas para ter aula online com seus alunos e com seus professores. Então a gente tem um cenário aí de tecnologia nos auxiliando no que a gente hoje não pode fazer porque foi barrado de fazer com a pandemia, tá? Então até, por exemplo, a gente estava fazendo festas hoje pelo aplicativo, né? Então a gente tem umas questões aí que triplicou aí o número de utilização de tecnologia e forçou a parte da evolução tecnológica nas empresas por causa da pandemia. Então é um contexto aí que a gente precisa também comentar, né? E dado esse contexto que eu passei para vocês, né, da tecnologia, será que a tecnologia, obviamente a tecnologia foi criada com um intuito bom, né? A gente tem todos os aplicativos aí sendo utilizados para o bem. A gente sempre fala que a tecnologia ela é criada para o bem, né? Ela é criada para facilitar, para dar comodidade para uma pessoa, mas isso acaba enaltecendo os problemas de segurança. E aí eu vou entrar com vocês agora na parte de proteção dos dados, né? Não só de dados pessoais, mas nos dados, porque a segurança, pessoal, eu trabalho com segurança aí, se eu não me engano, desde 2014, 2013, antes eu já trabalhava com tecnologia. A segurança, ela não veio por intermédio da LGPD. Quem fala assim, eu quero implementar a LGPD da minha empresa, mas eu não quero ver a parte de segurança, não tem como, porque a lei é uma lei de proteção de dados pessoais, não existe isso, né? Mas antes, a segurança, antes de olhar para a proteção de dados, ela já olhava para outros cenários dentro das empresas. Ela já olhava, por exemplo, para as questões de dados sigilosos, né? De dados de negócio das empresas. Então, a segurança ela já vem desse intuito muito antes da LGPD. E com essa questão da tecnologia facilitada, infelizmente, a gente também teve a maior possibilidade de acontecer problemas de segurança. Então, é só pegar essas notícias que eu trouxe para vocês. Os ataques cibernéticos no Brasil, por exemplo, em 2020, ultrapassaram 2,6 bilhões, né, nesse cenário, tá? O Brasil é o segundo do mundo em perda de ataques cibernéticos, se eu não me engano, atrás da Rússia ou da China, tá? Então eu fiquei de ver essa informação e esqueci. Mas se eu não me engano, é atrás desses gigantes, obviamente, porque a China ela tem 1/3 da população mundial, né? Então, obviamente, ela vai ser maior em tudo.
Mas o Brasil, sendo um país, o quinto maior país do mundo, e não em população, mas em tamanho, né, acaba sendo o segundo, então é preocupante, né? O Brasil tem algumas coisas que ele utiliza que já talvez não deveriam ser utilizadas. Por exemplo, o boleto, né? O boleto só é o único país do mundo que utiliza boleto é o Brasil, né? E é um vetor muito grande de fraudes hoje. Então é uma questão assim que a gente precisa observar. E também peguei um contexto aí da parte de educação, né? As escolas e universidades brasileiras estão entre as mais atacadas pelos criminosos digitais, tá? E a gente vai falar um pouco disso. E metade das empresas brasileiras foi vítima de ransomware em 2016, nem tinha pandemia, e o setor mais atacado, né, é o de educação. E o segundo setor é o governo, tá? Então tem pesquisas aí que mostram que o setor de educação está sendo bastante visado aí nos ataques cibernéticos. Então isso é um problema para a gente, tá bom? E aí eu trouxe algumas notícias aí também, né, de como a tecnologia e a possibilidade dos ataques cibernéticos agora, eles estão influenciando a vida das pessoas, né? A garantia de vida das pessoas. Isso acaba se misturando com a internet das coisas hoje, tá? Então, por exemplo, né? Quem diria que um marca-passo hoje estaria vulnerável a ataque hacker? Né? Vocês já imaginaram isso? Eu já vi recal, por exemplo, né? Eu sempre falo isso, eu já vi recal de moto e de carro, mas de marca-passo é a primeira vez que eu consegui ver, né? Então, nos Estados Unidos, o pessoal fez esse recal de 465 mil marca-passos, porque estavam vulneráveis a hackers. O que um hacker consegue, daqui a pouco, invadindo o marca-passo? Ele consegue alterar a frequência e matar uma pessoa. Então, vejam como a tecnologia e os ataques hackers e as brechas de segurança hoje, com a internet das coisas, principalmente, ela vem influenciando na garantia de vida das pessoas. Por exemplo, com desvio de carros autônomos, por exemplo, da contaminação da água que tentaram na cidade da Flórida, por exemplo, né, que um hacker conseguiu entrar na empresa como se fosse aqui em Santa Catarina, por exemplo, a Casan. Né? Então, a gente entrava na empresa e conseguia, talvez, colocar mais produtos químicos dentro da água e contaminar a água, e fazer da água um veneno e as pessoas tomarem aquilo. Então vejam como é complicado hoje esse cenário, né? Recentemente teve um ataque numa empresa de gás também, né, que paralisou aí nos Estados Unidos, inclusive foi declarado, se eu não me engano, estado de emergência, né, por causa desse tipo de ataque. Então está cada vez mais comum os ataques influenciarem na vida, né, no cotidiano das pessoas, né? E a gente entrou também agora, gente, numa pandemia digital, se é que eu posso falar assim, né? A gente tem umas questões aí que quando a gente entrou em pandemia, né? Em pandemia eu digo a pandemia que a gente está vivendo hoje, a gente acabou entrando também no que eu chamo de pandemia digital. E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu fiz uma pesquisa no Google Trends, né? Todo mundo que tem Google consegue fazer essa pesquisa. Acabei pesquisando aí, eu pensei assim, né? Vou pegar no Brasil aí, quando entrou a pandemia, que foi lá no período de março aí, né? Então, dia 15, 21 de março, que o pessoal foi para casa, e vou ver se as pessoas estavam pesquisando nesse momento sobre home office, trabalho em casa, né? Trabalhar em casa, eu coloquei esse tipo de pesquisa, né? E a gente descobriu, por exemplo, que em março de 2020 a gente teve um pico de pessoas, né? E bateu 100 pontos, que é o máximo do Google, né? Pesquisando sobre isso. E porque as pessoas, elas talvez não estavam preparadas para aquilo ali. Né? Ninguém imaginaria, e as empresas não imaginariam, que de uma hora para outra todo mundo iria trabalhar de casa. E eu trabalhava, por exemplo, na Fiesc, e a gente conseguiu habilitar as pessoas a trabalhar de casa, mas eu não posso mentir que não foi uma correria, porque foi uma correria. E a maioria das empresas não estavam conseguindo habilitar, tiveram que ir atrás de equipamentos, tiveram que ir atrás de produtos para poder fazer essa habilitação, né? E, claro, os colaboradores falaram, beleza, agora eu estou em casa, o que eu faço, né? Como é que eu trabalho de casa? Quais são as dicas para home office? As pessoas acabaram começando a pesquisar muito isso. Então, é um cenário aí que facilitou, por exemplo, esse desconhecimento das pessoas e essa busca exacerbada aí, essa busca frenética por saber parâmetros de como trabalhar em casa, facilitou que os ataques cibernéticos acontecessem. E a gente entrou numa pandemia digital. Porque a gente não pode pensar que os hackers, ou eu não gosto de usar a palavra hacker, porque hacker ele é uma conotação que às vezes é o hacker do bem, né? A gente tem a palavra cracker, que são os criminosos digitais, né? E os criminosos digitais, eles sabem que a gente está num momento de fragilidade e por isso a gente teve um aumento significativo de ataques cibernéticos, tá? E eu trouxe aí, por exemplo, um contexto da empresa Kaspersky, né? Que é uma parceira nossa aí da IP Trust, mostrando um gráfico
exatamente do mesmo do mesmo período que eu peguei lá, que é março de 2020, onde os ataques cibernéticos dispararam, né? Esse aqui são os ataques de brute force, que a gente chama, que é teste de senha, né? Os ataques dispararam depois da pandemia em diversos países. O Brasil não está aqui, mas o Brasil foi extremamente atacado. Então a gente tem um contexto aí de aumento de ataques cibernéticos na pandemia. E é óbvio que isso influi na privacidade, é óbvio que isso influi na proteção de dados pessoais também. Né? Então a gente teve um contexto, por exemplo, de gente usando o nome coronavírus ou Covid-19 para poder mandar e-mail falso. Isso aí teve um monte, né? E eu vou pegar aqui uns exemplos que eu tirei do meu próprio WhatsApp, tá, gente? Então aqui a gente tem um grupo ali que a gente participa, que é o InfoSec Floripa. Se alguém do InfoSec tiver aí, pode mandar ali no chat, tá? A gente acaba compartilhando muita informação sobre segurança e eu acabei printando algumas coisas que a gente começou a comentar. Então, por exemplo, quando entrou essa fase do Covid-19, o que teve, né? Teve, por exemplo, a falta de álcool gel nos mercados e nas farmácias. Eu me lembro disso nitidamente. Aí a Ambev, por exemplo, num contexto de várias indústrias que auxiliaram esse processamento, falaram o seguinte: eu vou começar a produzir álcool gel para distribuir para os hospitais gratuitamente. Alguém foi lá, né, algum criminoso digital foi lá e falou: opa, aqui tem uma brecha. E aí ele falou o seguinte: eu vou começar a mandar que a Ambev está distribuindo álcool gel de graça para pessoas, que não era o que estava acontecendo. Tá? Então, o que ele fazia? Ele mandava um contexto e falava assim: clique aqui para receber seu álcool gel em casa. Né? Auxílio cidadão, o auxílio emergencial do governo, quantas pessoas tentaram ter o auxílio emergencial do governo, mas não estavam conseguindo porque estava enchendo ali, né? Obviamente, porque é um número muito grande de acessos, né? Então a Caixa teve uma certa dificuldade ali na questão dos acessos, e as pessoas, os criminosos pensaram assim: opa, eu consigo mandar um link falso para as pessoas para dizer o seguinte: eu consigo te ajudar a liberar o teu FGTS, o teu auxílio emergencial, se tu clicar nesse link aqui. Tá tendo dificuldade com o auxílio emergencial? Clica aqui. E aí, quantas pessoas não caíram nesses tipos de golpe, né? Então, as pessoas estavam usando a própria pandemia e estava dando muito certo. Infelizmente, estava dando muito certo. Eu vi lives no Facebook das pessoas passando por colaboradores da Caixa, por exemplo, dizendo que conseguiam liberar o auxílio emergencial. Tá? Então, são tudo fraude que começou a fazer parte de uma pandemia, do que eu chamo de pandemia digital. Aquela imagem ali é teste de coronavírus 2.0 online, tá? Então o pessoal pedia para colocar nome, o número do cartão, a validade, óbvio que isso é falso, né? Mas quanta gente não caiu nisso aqui, não colocou os dados e um criminoso recebeu todos os dados do cartão de crédito e podia fazer compras online, tá? Porque as pessoas ficaram desesperadas, porque é um momento de fragilidade, porque as pessoas não vão atrás da informação. Tá bom? Então por isso que a segurança tem um contexto aí muito forte e a privacidade de também atuar no âmbito de treinamentos, né, no âmbito de cultura de segurança, de cultura de proteção junto com as pessoas. Tá bom, gente? E aí eu vou mostrar para vocês uma coisa que aconteceu comigo e que talvez vocês tenham pegado também. Por exemplo, né, a invasão de aulas online, né, invasão entre aspas, tá, gente? Porque quando entrou a pandemia, as empresas não imaginariam, né, as empresas de tecnologia de webconferências não imaginariam que tudo iria para elas, por exemplo, né? E não tinham recursos para garantir que terceiros conseguissem acessar as aulas. E aí acabou tendo uma enxurrada aí de invasões, vamos dizer assim, né? Invasões, porque não burlou a segurança, mas as pessoas talvez tinham um link, compartilhavam um link, e as pessoas de fora entravam e começavam a exibir conteúdo pornográfico para alunos de menor idade, tá? Que para mim é uma coisa que é um crime cibernético que deve ser realmente investigado, tá? Invade solenidades virtuais, invadem universidades, começam a invadir aula online, xingar as mulheres e os estudantes, cometer nazismo, racismo, tá? Então a gente tem uma situação aí meio que caótica. Eu particularmente, não sei se vocês passaram por isso, mas eu como profissional de segurança, que já atuava na questão da educação, a gente acabou abrindo, se eu não me engano, cerca de 10 boletins de ocorrência de situações que realmente aconteceram no momento que eu estava trabalhando com isso. Tá? Então não é uma coisa que o Gabriel está falando, mas acontece só nos Estados Unidos. Não, estava acontecendo aqui, estava acontecendo em Santa Catarina, estava acontecendo em todos os estados aí, esse tipo de invasão, e as pessoas começaram a burlar alguns contextos para cometer crimes dentro de aula online. Isso foi um problemão, né? Quantas
mães e pais não tiraram seus filhos da escola depois que isso aconteceu, né? Talvez a gente não consiga mensurar isso dentro das instituições de ensino, mas provavelmente isso aconteceu, tá? Então é um problema aí também de imagem que a gente está tendo, né? Um problema de imagem vinculado a ataques cibernéticos, né? Então, assim, a gente tem um problema bem grande relacionado a isso. E aí, óbvio, vazamento de dados, né? A gente teve uma série aí de vazamentos de dados, nem preciso falar para vocês, se vocês pegarem no Google aí, né? Vocês têm vazamento de dados desde o presidente da República, do Zoom, que o pessoal estava usando, da Natura, né? Isso aqui eu estou pegando tudo da internet, tá, pessoal? Nada a ver com as empresas, eu não tenho nenhuma relação com essas empresas, mas acabou que o vazamento de dados foi uma coisa que foi exacerbada, né? E o pessoal estava vendendo dados pessoais, né? Então, por exemplo, aí na Dark Web, o pessoal encontrou hackers fazendo leilão de dados pessoais de 92 milhões de brasileiros, né? Então, às vezes a gente se pergunta, como que eu recebi esse SMS? Como que eu recebi essa ligação? É por causa disso, porque os nossos dados estão sendo vendidos na internet. Então, para isso que vem a lei de proteção de dados, para isso que a gente tem que ter uma regulação que nos proteja para as empresas pararem de vender nossos dados, tá? E para os hackers também sejam desencorajados, né? Porque a LGPD cobra segurança, desencorajados a fazer esse tipo de ataque e exfiltrar dados dos cidadãos, tá? Então existe esse cenário aí também. E aí a gente entra num contexto aí que eu vou falar para vocês, que é um segundo contexto, né? O vazamento de dados ele não acontece só, por exemplo, num ataque hacker. E aí eu tenho essa foto aí para mostrar para vocês. Quem é esse cara aí? Esse cara é o Messi velho, né? Vamos dizer assim, é o Messi senhor de idade. Qual aplicativo que vocês lembram que fazia esse tipo de inversão, que deixava a gente velho, né? Existia um aplicativo chamado FaceApp, que bombou aí em 2019, mas ele roubava dados que ninguém imaginava, né? Por quê? A política de privacidade estava escrito isso. Quem leu a política de privacidade do FaceApp antes de instalar? Quem não leu e instalou e utilizou, por exemplo, tinha as imagens do dado pessoal, hoje está lá na Rússia. E a gente não sabe nem para que está sendo utilizado. Tá? Porque isso começou a acontecer. Tanto que o Procon, né, emitiu uma multa para o Google e para a Apple porque deixaram o FaceApp ser distribuído na nossa loja virtual ali, né, de cada um dos aplicativos, sem que tivesse um termo de uso em português, por exemplo, porque estava em inglês, né? Sem que tivesse uma política de privacidade aderente e falando que tinha cláusulas abusivas. E as cláusulas abusivas eram relacionadas à venda e compartilhamento de dados. Quem que leu? Né? Ninguém leu. E isso aconteceu em 2019, ok? Sabe o que aconteceu depois de 2020? O pessoal começou a trocar de rosto. Então, não bastasse lá em 2019 o pessoal ser avisado quanto a isso, né, o FaceApp voltou em 2020 com uma nova funcionalidade, que é a troca de rosto entre homens e mulheres, né, que o pessoal estava brincando ali, não era mais a questão de ser velho, e ele voltou a bombar em 2020. Então, será que a população está preparada hoje para falar de privacidade? Será que a privacidade ela vem num contexto realmente... alguns pensam que a LGPD é uma coisa que vai onerar as empresas ou que é uma coisa que o governo está fazendo para arrecadar dinheiro. Será que realmente é isso, gente? Será que depois de tudo isso que a gente refletiu agora, isso já não vem de anos, por exemplo? Isso já não vem de um contexto de vazamento de dados que a gente precisa realmente ser protegido? Então aí eu deixo uma reflexão para vocês, né? Que vocês façam suas próprias reflexões, né? E essa imagem é icônica, né? A gente pensa que o Big Brother, por exemplo, ele é um fator aí de espionagem, mas será que o Facebook ele não tem muito mais dados e não tem muito mais informações das pessoas do que o Big Brother hoje tem, vendo só a câmera de quem está naquela casa, por exemplo? Né? Vocês já leram a política de privacidade do Facebook? Para ver, né? Agora a gente tem uma discussão recente que é do WhatsApp e o Facebook, né? Que os dados seriam transitados do WhatsApp para o Facebook só na parte do Google Business, né? Mas mesmo assim o Google Business, desculpa, o WhatsApp Business, né? Que agora tem a questão de transferir esses dados para oferecer propagandas, né? Então tem algumas coisas assim. Então revejam o que a gente está fazendo, tá? Então por isso que a gente está falando tanto de privacidade. Não é só porque entrou a lei de proteção de dados, é por esse cenário inteiro que está acontecendo e que talvez a gente não tenha percebido,
Tá bom? E aí agora a gente entra num contexto de privacidade. E aí eu pergunto para vocês, será que depois de tudo isso que a gente viu, a gente tem realmente privacidade? Será que a gente não precisa mudar, inclusive, a cultura para ter um cenário de privacidade? Então, eu vou explicar um pouco da LGPD agora, para que a gente entre no setor de educação e a gente veja o que a gente está fazendo na EduSoft, né? Antes de falar da LGPD, eu preciso falar para vocês um negócio. A LGPD não é a primeira lei de privacidade. Por mais que a gente esteja no Brasil, a gente meio que, não vou dizer copiou, mas a gente se embasou na GDPR, porque tem coisas diferentes, né? Que é a lei europeia, que foi o grande marco aí, que entrou em vigor em 2018, e que inclusive fazia embargos comerciais de empresas que precisavam transferir dados entre países, e começou a provocar o mundo, os países do mundo, a fazer a privacidade de dados. Por isso que foi a LGPD veio à tona tão rápido, né? Ela já estava tramitando fazia 8 anos e ninguém sabia. E quando entrou a GDPR lá na Europa, a LGPD veio à tona. Mas a privacidade ela vem como direito universal muito antes da nossa própria Constituição. Né? Se a gente pegar o artigo 12 da Declaração Universal de Direitos Humanos, ali está escrito que o ser humano precisa ter a vida privada preservada. No artigo 17 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Públicos, que não é do Brasil, é internacional, né, também fala da questão da privacidade. Né? Então, será que a LGPD ela veio realmente por uma conspiração do governo aí para arrecadar dinheiro ou isso seria inevitável? Né? Vamos olhar a nossa Constituição Federal lá de 88, que foi escrita lá em 88. Se vocês pegarem no artigo 5º, no inciso 10º, está falando o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material e dano moral referente à sua violação, decorrente da sua violação. Será que hoje a gente tem realmente a nossa vida privada preservada? Será que um vazamento dos nossos dados ou um vazamento da nossa imagem, ele não influi, por exemplo, nesse artigo que está constando aí na Constituição Federal de 88? Né? Então, é uma reflexão que a gente tem que ter. Isso aí vem de muito antes. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para talvez garantir isso no âmbito de dados pessoais. Né? E existe até uma PEC que quer colocar, né, uma PEC, se eu não me engano, que foi criada em 2019, ela tem como projeto de lei aí incluir a proteção de dados pessoais, especificamente proteção de dados pessoais, como o artigo 5º da Constituição Federal, que são os direitos fundamentais de cada cidadão. Tá? Então, eu acho que isso vai acontecer, mas se não acontecer, aí a gente já tem aqui um contexto falando da privacidade, né? A gente não pode encarar a vida privada só como nossa casa, por exemplo, como está ali no artigo, no inciso 11, né? A gente tem que encarar a nossa vida privada também, os nossos dados também, tudo que influi na questão da nossa perda de privacidade. Tá bom, gente? Então, a gente tem esse cenário aí para poder contribuir. E por causa disso, por causa da tecnologia, por causa da Constituição Federal, a gente teve uma evolução muito clara na regulação voltada para as questões relacionadas à internet, por exemplo, ou as questões relacionadas ao digital, porque a nossa Constituição ela não trata hoje o digital, ela foi criada lá em 88, então a gente tem algumas leis que foram criadas, por exemplo, para talvez sanar esse tipo de coisa. Por exemplo, né? A Lei Carolina Dickmann, que a gente foi apelidada de Carolina Dickmann por causa do vazamento de nudes, né? Quem lembra da Carolina Dickmann lá em 2012, e já estava tramitando essa lei, e a gente apelidou ela, né? Foi apelidada de Lei Carolina Dickmann. Mas é a Lei 12.737 que criminaliza ataque cibernético. Até 2012 a gente não tinha uma lei tão recente, né? A gente não tinha uma lei que criminalizava um ataque cibernético. Hoje, se a gente entrar no Código Penal, no artigo 154, né, então 154A e 154B, a gente vai ver lá que já tem pena de reclusão de 6 meses a 1 ano, podendo ser agravada, né, podendo ser agravada por outros crimes e também para a questão do ataque a serviço público, por exemplo, né, que já fala de reclusão de criminosos no âmbito de ataques cibernéticos. Então, a Lei Carolina Dickmann ela teve que ter essa evolução para falar isso, né? Também a gente teve um Marco Civil da Internet que interage muito bem com a LGPD, que foi criado principalmente para deixar a internet neutra, né, do Brasil, e também por causa a gente teve um marco histórico ali do Snowden, né? Quem não viu esse filme aqui, Snowden, Herói ou Traidor, eu recomendo que vejam porque é muito bacana.
que fala da espionagem da NSA dos Estados Unidos nos governos de outros países, inclusive no governo brasileiro, que ficou comprovado que os Estados Unidos conseguiam abrir e-mails, por exemplo, do governo Dilma, né, que aconteceu naquela época. Né? Então, imagina o que acontece com a soberania do país se outros países conseguem fazer esse tipo de espionagem. Né? Então, o Snowden foi o cara que trabalhou na NSA, hoje ele é exilado na Rússia, provavelmente se ele voltar aí para os Estados Unidos vai ter algum tipo de problema, a Rússia deu asilo para ele, e ele é exilado na Rússia porque ele acabou colocando esse tipo de informação para o mundo. Né? E a gente tem também a GDPR e a LGPD, então que a gente vai entrar agora e falar um pouco dos itens básicos da LGPD, que entrou em vigor aí no dia 18 de setembro de 2020, então a LGPD já está em vigor, tá, gente? Então não é uma coisa que eu preciso, no futuro eu faço, porque as sanções elas ainda não estão ativas. Não. Os cidadãos brasileiros já podem processar as empresas em relação à LGPD. As empresas que não estejam adequadas ou que não estejam tratando os dados pessoais a contento com o LGPD. Isso já pode acontecer. Inclusive, já aconteceu e já tem penalizações relacionadas a isso. O que não está acontecendo é as sanções disciplinares que estão previstas na lei, que aí ela está prevista para entrar em vigor em agosto, e a gente vai falar um pouco disso, tá? Mas aí, se vocês quiserem também uma recomendação aí, quem gosta de Netflix aí, como eu gosto também, pode ver a questão da privacidade hackeada, né? Que é uma série muito legal, um documentário muito legal que tem lá, que fala de todo esse contexto que a gente está comentando aí, né? Da questão da exacerbação da tecnologia, de todo esse contexto aí. Bom, vamos entrar então na LGPD e vamos fazer uns comentários sobre a questão da parte de educação, tá? O que é a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, que regula o tratamento de dados pessoais no âmbito do Brasil. Tratamento de dados pessoais. O que é dados pessoais? Relacionados a pessoas físicas, tá? Então, que isso fique bem claro, tá bom? Então, a legislação brasileira que entrou em vigor agora, que foi sancionada em 2018, tá? Ela estava lá em 2018, ela foi criada em 2018, desculpa, e ela teve um período de vacatio legis, que a gente chama aí, né, que são 2 anos. Né? Então, as empresas já tiveram 2 anos para se adequar, e tem empresas que elas estão indo atrás disso agora, né? Então, assim, já está muito atrasado, gente. Vou ser bem sincero para vocês, né? Já deveria estar sendo observado isso lá desde 2018, que era o prazo de 2 anos. A lei entrou em vigor em 2020, e nesses 2 anos, o governo já deu esses 2 anos para adequar. Óbvio que entrou a pandemia, que teve alguns contextos, mas a gente deveria, pelo menos, estar tratando minimamente isso, né? Qual que é a estrutura da LGPD? Ela é dividida em 10 capítulos, né? Então, eu vou mostrar aqui rapidamente os capítulos, né? Disposição preliminares, o tratamento de dados pessoais, os direitos do titular, o que o titular tem direito a fazer, o tratamento de dados de pessoas pelo poder público, a transferência internacional de dados. E aí a gente tem outros capítulos aí, os agentes de tratamento, né, que fala segurança e boas práticas, a fiscalização, a ANPD, né, o Conselho Nacional, e a questão das disposições finais transitórias. Né? Então, a gente obviamente não vai falar de tudo da lei, mas eu vou pegar os pontos chaves, né, e vou relacionar também o que eu acho de dicas para o setor de educação, para que a gente possa observar aí no contexto legal, tá? Vamos pegar o capítulo 1. O capítulo 1, ele fala das disposições preliminares aí da lei, né? Então, por exemplo, ele fala a quem se aplica a LGPD? A qualquer pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza tratamento de dados pessoais, né? E se vocês entrarem no artigo 5º, vocês vão ver o que é tratamento. Mas, Gabriel, tratamento, então, é só se eu manipulo dados pessoais, se eu coleto ele e armazeno e deixo ali no servidor, isso não é tratamento. Errado, gente. Tá errado. Tá errado. Tá? No artigo 5º fala o que é tratamento de dados. O tratamento de dados vai desde a coleta dos dados até a exclusão. Tudo que é feito naquele âmbito, se você enxerga dados, se você está armazenando, se você está coletando, se você está... eu só estou fazendo um negocinho aqui com o dado pessoal. Isso aí é tratamento de dados pessoais. Tá? Da coleta até a exclusão. Tá bom? Então, toda pessoa natural ou jurídica que faz esse tipo de tratamento, seja público ou privado, tem que se adequar à LGPD. Tá? Mas o que é dado pessoal? É qualquer informação que possa levar à identificação de uma pessoa. E a gente tem dados pessoais identificados, que é, por exemplo, o nome, o CPF, o RG, que são números únicos que já identificam uma pessoa, mas a gente tem os dados pessoais identificáveis, que em conjunto, né, por mais que a gente não tenha o CPF ou o RG, mas um cadastro onde tem endereço, por exemplo, né, vou dar um exemplo para vocês, na localização tal, no endereço tal, tem uma pessoa de camisa rosa, sei lá, vamos pegar roxa,
Se alguém vir aqui na localização e achar o Gabriel como camisa roxa, a minha camisa roxa foi um fator decisivo para identificar uma pessoa? Foi. Então, a minha camisa roxa, nesse parâmetro de cruzamento de dados, ela se torna um dado pessoal. Tá bom? Então, vejam a dificuldade que a gente tem de proteger os dados, porque o dado pessoal pode ser, daqui a pouco, qualquer coisa, se for cruzada com uma gama de outros dados, tá? Então, vejam aí a complexidade, tá? É óbvio que a gente, na lei, fala algumas opções ali, né? Ela tem uma aplicação territorial, então são todos os dados que são tratados no Brasil, tá? Mas se vir um estrangeiro para o Brasil e se hospedar num hotel, por exemplo, ele, como estrangeiro, ele pode solicitar informações sobre a LGPD, ele é um titular naquele momento, então o dado foi tratado no Brasil, por mais que seja de um estrangeiro, ele pode vir aqui e reclamar sobre o uso dos seus dados pessoais como titular, tá bom? Tem algumas exceções na lei também, né? E aí eu cito algumas, por exemplo, que é a Defesa Nacional, Segurança do Estado, por exemplo, dados pessoais utilizados para investigação criminal, eles não são regidos por LGPD. É óbvio, a LGPD não pode falar assim, tu não vai mais usar os dados agora para investigar criminalmente uma pessoa. Não, né, gente? Isso aí tem que continuar acontecendo. E eu chamo atenção para o fim acadêmico, né? E alguém deve estar sorrindo agora e falando, oba, eu sou instituição de ensino, então eu me encaixo no fim acadêmico e eu não preciso atender a lei. Tá errado também, tá? São fins específicos acadêmicos, tá? São fins, por exemplo, de pesquisa acadêmica, né? São fins, quando tu está tratando dados especificamente para uma pesquisa acadêmica, por exemplo, e tu precisa tratar dados pessoais, tu tem uma exceção da lei. Só que uma instituição de ensino ela faz muito mais do que isso, né? Então, para essa finalidade, ok, mas para a finalidade administrativa ou para a finalidade tratativa de dados dos alunos, para manter as aulas, por exemplo, né? Então tem todo esse contexto aí que a exceção acadêmica ela é muito específica, tá? Então, assim, as instituições de ensino ainda precisam se adequar à LGPD. Tá? Então isso aqui vai ser uma questão muito específica que nem vale a pena a gente comentar, porque vão ser casos muito específicos que vão acontecer, tá? O que a lei fala também? E gravem isso aqui, essa imagem, porque a gente vai falar lá dos sujeitos, principalmente relacionado aí do soft, tá? A gente vai colocar alguns contextos ali. Mas os sujeitos, por exemplo, são quem? São os titulares, por exemplo, né, que requisitam dados pessoais, que são os atores da LGPD, né? São os agentes de tratamento, que é composto por controlador, operador encarregado, né? O controlador, ele é a pessoa que geralmente, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Ele geralmente é quem está coletando os dados e fazendo as decisões sobre o tratamento daquele dado. O operador, por exemplo, é uma tecnologia terceira que está sendo utilizada, por exemplo, uma nuvem. Então, a Amazon, por exemplo, nesse caso ali, quando a gente armazena dados lá, ela é um operador, né? A própria EduSoft, fornecendo software para as instituições de ensino, se classifica como operador, tá? Porque as instituições de ensino são controladores, né, que estão tratando os dados pessoais e que os operadores estão usando um software de terceiro que é a EduSoft. E óbvio que o operador tem algumas responsabilidades, mas o controlador é o que mais tem responsabilidades aqui na LGPD, e a gente vai falar sobre isso depois. O encarregado é a pessoa ou é a empresa, né, a empresa terceira, que acaba auxiliando aí o controlador a fazer as tratativas de dados, e também ele é o ponto de contrato entre a Agência Nacional de Proteção, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, e o controlador ou o operador. Então é o papel ali que vai ficar sempre preocupado aí com o tratamento de dados. O controlador é obrigado a indicar um operador, é um encarregado, tá? É obrigado. Todo controlador tem que ter um encarregado. Se você é uma empresa de instituição de ensino, né, trata dados pessoais, é controlador e não tem um encarregado, tá errado, tá? Tá errado. Você tem que ter um encarregado perante a lei, seja ele interno ou externo. Por isso que a gente oferece serviço, por exemplo, de encarregado às serviços, porque às vezes a empresa quer contratar uma empresa externa para ser o encarregado. E a gente tem a autoridade nacional, que não é considerado um sujeito, mas eu coloquei aqui, né? Que é a autoridade que vai fiscalizar. Então, vocês têm que observar essa lei, tal como é o Código de Defesa do Consumidor, que tem os PROCONs, por exemplo. Então, quando um titular se sentir ameaçado ou achar que a empresa não está tratando o dado a contento, ela vai notificar a empresa através do encarregado, e se mesmo assim não der certo, ela vai entrar em contato com a autoridade nacional. Então,
Digamos que a NPD é um PROCON da privacidade de dados, é um PROCON da proteção de dados pessoais. A gente pode encarar essa analogia de comparação, né? Então, assim, muitas pessoas falam, mas a LGPD não vai dar certo. Ela já deu certo, gente. Ela já deu certo. Eu mesmo já entrei em contato com 3 ou 4 empresas com os encarregados dela por causa da LGPD. Né? Porque não faz sentido eu atuar com a LGPD e eu também não ser um titular que conhece a lei e não vai atrás dos meus direitos. Tá? Então, isso está acontecendo. E está acontecendo também fora da lei, né, na questão de relações de mercado, relações de negócio. As empresas estão se cobrando uma das outras, né, mandando aditivo de contrato, porque todas as empresas têm que se adequar ao LGPD. Beleza, gente? Então a gente vai falar um pouco dos 10 princípios da lei, que está lá no artigo 6º, né? O que são os 10 princípios, passando rapidamente aqui? A lei, ela tem 10 princípios. Se vocês quiserem ler mais profundamente, vocês vão lá no artigo 6º e leiam, que é o princípio da finalidade, adequação. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? O que tem que ficar claro? A partir do momento que a lei entrou em vigor, o tratamento de dados tem que atender obrigatoriamente os 10 princípios. Se ele não atender um dos princípios, já está errado. Tá? Já não está adequado com a lei. Então, por exemplo, para eu tratar um dado hoje, eu preciso ter uma finalidade. Aquela história de, eu vou coletar esse dado aqui, mas ele só vai ficar armazenado e eu não sei para que eu vou usar, mas depois eu vejo. Não pode mais. Tem que ter uma finalidade específica. Tem que ser adequado com a finalidade do tratamento. Ele tem que ser utilizado só para aquilo que está na finalidade. Tem que ser só os dados necessários. Por exemplo, eu vou coletar um dado de um aluno, eu não posso coletar um dado que não é necessário, por exemplo, ou para eu ministrar a aula para ele, ou para enviar para o MEC, né, que vocês têm a obrigação de regulação do MEC. Tá? Então eu tenho que fazer um processo de adequação dentro da empresa para ver se eu estou coletando só os dados necessários. Então precisa ter isso, né? E aí, livre acesso, a segurança é muito forte, né? O dado não pode ser usado para fim discriminatório. Então, o que tem que ficar claro aqui é que o tratamento de dados precisa obrigatoriamente atender todos os 10 princípios. Tá? Então, se vocês têm dúvida, entrem lá no artigo 6º da lei, né? Para achar a lei é simples, tá, gente? Se vocês colocam Lei Geral de Proteção de Dados no Google, e vai ser provavelmente a primeira, que é o site do Planalto ali, e vocês vão conseguir ler a lei na íntegra, né? Então, se vocês quiserem acompanhando, fiquem à vontade, tá? A lei fala o seguinte no artigo 7º também: para tratar os dados, precisa ter uma base legal de tratamento. Então, além de eu atender os 10 princípios, obrigatoriamente, eu preciso encaixar o tratamento que eu estou fazendo numa das 10 bases legais, tá? E aí eu faço um alerta para vocês. Se vocês têm uma consultoria hoje, ou se vocês estão tratando internamente, e vocês estão classificando tudo no consentimento, tá? Que tem uma dúvida muito grande quanto a isso, tá equivocado, tá? A minha concepção sobre o consentimento é que ela é a última base legal a ser utilizada, porque se vocês entrarem lá no artigo 8º da lei e verem tudo que precisa cumprir relacionado ao consentimento, vocês vão ver que é uma infinidade de coisas. O consentimento é extremamente complexo. Não é só pensar assim, se eu pedir o consentimento, então, do titular, eu posso tratar os dados dele. Não, o titular pode querer revogar o consentimento e mesmo assim ter acesso ao serviço. Né? A empresa que está coletando o consentimento tem o ônus da prova de provar que o consentimento foi coletado, se o titular perguntar. Tá? Então, vocês registram os consentimentos de vocês, isso está formalizado, isso está nos documentos que estão sendo armazenados, isso está num processo aí, por exemplo, de sistema que consiga resgatar depois, tá? Então, o consentimento é bem complexo, tá? No caso de vocês, depois a gente vai falar, vocês vão ter muito cumprimento de obrigação legal, que são os dados que são coletados pelo MEC, né? Então, vocês vão ter muito, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que seja isso, né? E vocês vão ter muito execução de contrato também com os alunos, né? Óbvio que execução de contrato não é uma carta branca, tá, gente? A gente tem regras, todas as bases legais têm regras, tá? E vocês precisam observar cada uma delas. Se vocês entrarem lá no artigo 7º, vocês vão ver o que quer dizer cada uma delas. Então, entrem lá, acessem para ver. Aqui vocês têm que observar o seguinte: todo tratamento de dados precisa atender os 10 princípios que eu falei antes e precisa atender pelo menos uma das 10 bases legais. Mas o tratamento que eu estou fazendo não se enquadra em nenhuma delas. Não pode fazer o tratamento, está errado perante a lei. Tá? Se não atender nenhuma delas, se não tiver uma base legal vinculada, não pode fazer o tratamento dos dados, tá bom? Naquele âmbito. E também a gente tem uma questão relacionada a dados sensíveis. Se vocês entrarem no artigo 5º, inciso 2, vocês vão ver o que são dados sensíveis. Eles estão discriminados na lei, tá? Dados sensíveis é aquilo que está escrito no artigo 5º, inciso 2, tá bom? Só que o tratamento de dados sensíveis, ele é um pouco diferente do que está no artigo 7º. Por exemplo, eu não posso tratar dados sensíveis
por execução de contrato. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu não posso colocar no contrato do aluno que eu estou coletando o dado dele, por exemplo, dado médico. Eu estou coletando uma série de dado médico ou dado de religião, tá? Dado de religião é um dado sensível, tá, gente? Se vocês colocarem no contrato que está tratando o dado de religião para execução de contrato, está errado. Porque religião é dado sensível, tá? Religião é dado sensível e não pode ser tratado nessas bases legais aqui. Proteção, execução de contrato, proteção ao crédito e legítimo interesse, tá? Não pode ser tratado. E aí tem mais duas bases que vêm para tratar o dado sensível, que é a segurança do titular e prevenção à fraude. Então são bases a mais aí que tem no artigo 11º, tá bom? Beleza, Gabriel, mas o titular ele tem alguma obrigação? Ele pode entrar em contato de alguma maneira para solicitar alguma coisa? Pode. E são bastante coisas que o titular pode solicitar, tá? A gente tem que observar na lei que o titular, ele é o grande... A lei foi criada para ele, vamos dizer assim, né? A lei foi criada para o titular, tá? Então, sempre que a gente tiver dúvida sobre uma adequação, a gente tem que observar, opa, será que isso vai ferir os direitos dos titulares? Né? Será que isso vai contra o que o titular quer? Porque o titular é o grande protagonista da lei, tá bom? E ele tem o poder, tal como é no Código de Defesa do Consumidor, né? Que você pode reclamar para um PROCON da vida, por exemplo. Né? O titular vai poder pedir a confirmação da existência de tratamento, pedir para acessar os dados, pedir para corrigir os dados, pedir para eliminar os dados pessoais, e é óbvio que vocês não vão eliminar se tiver uma obrigação legal, então a gente vai falar disso um pouco. Revisão de decisão e por aí vai. Se vocês entrarem lá no artigo 18, vocês vão ver tudo que o titular pode solicitar da empresa de vocês, tá? E outra coisa, ele pode reclamar para a autoridade nacional. Então, se vocês não responderem ele a contento, ele vai lá e reclama para a autoridade nacional e vocês podem sofrer uma auditoria do governo e sofrer as sanções que tem lá. Ou ele pode processar vocês lá, considerando a Constituição Federal, ele pode dizer o seguinte, olha, eu estou querendo dano moral porque eu tive dano moral de acordo com a minha privacidade, vocês estão infringindo a minha privacidade, eu vou fazer um processo por dano material ou dano moral, por exemplo. Tá? Então ele poderia fazer processos administrativos, processos legais. Né? E aí também a lei fala do... Aqui eu peguei um slide da Opsibum, que eu acho muito legal, tá? Eu não tenho nada a ver com a Opsibum, mas eu peguei o slide lá do site deles. Que é relativo à transferência internacional. Então, a lei também fala que para transferir dados internacionalmente, tá, eu tenho que ter algumas regras. Ou eu tenho um aditivo de contrato, ou a empresa que eu estou transferindo, que eu estou usando para transferir dados, ela tem certificações de segurança, ou, por exemplo, o país tem uma lei geral adequada. Tá? Então, existe essa questão aí, no artigo 33. Tá? Então, observem lá no artigo 33. E assim... Ah, Gabriel, mas eu não transfiro dados. Será? Será que a tua empresa, por exemplo, não tem um Google Drive? Se eu estou botando no Google Drive, ele é armazenado no Brasil? Provavelmente não, ele é armazenado fora do Brasil. Será que as empresas que estão armazenando, então, né? Será que os países onde está armazenando têm a proteção de dados adequada? E aí começa a se observar a transferência internacional, tá? Então é bem simples a gente tirar dados fora do Brasil. Se a gente usa e-mail da Google, se a gente usa e-mail da Microsoft, por exemplo, se a gente usa o Dropbox, a gente já está colocando dados fora do Brasil. Então é um tratamento de dados que está indo para fora do Brasil, tem que observar o artigo 33, tá bom? Outra coisa, incidentes de segurança precisam ser comunicados. Se a sua empresa não tem uma equipe de segurança, se ela não tem pessoas voltadas para a segurança, tem que ficar preocupado com isso. Tá? Porque a lei fala o seguinte, se vazar dados pessoais que estão em poder do controlador, né, você tem que acionar a NPD e você tem que acionar os titulares. Você tem que dizer tudo isso aqui. Né? Então, é ideal que você tenha uma identificação da segurança e que você consiga fazer o que está pedindo no artigo 48 da lei. Tá? Então, incidentes de segurança precisam ser reportados. E aí tem as inúmeras advertências que vocês podem consultar no artigo 52, que só estão valendo a partir de agosto de 2021, porque foi alterado, tá? Mas, como eu falei, os processos de titulares já podem acontecer. O que não pode acontecer são isso aqui, por exemplo, multa de 2% do faturamento limitado a 50 milhões. Isso aqui é um processo, é uma sanção disciplinar, né? Uma sanção da lei, né? Mas 21 porque foi ainda alterado, não pode ser tá? aplicado. Mas, Então, como eu falei, e aí tem uma série aí de sanções que também, na lei fala o que o juiz vai observar, que é a boa-fé, a reincidência. O certo da LGPD é o seguinte, eu não posso ser negligente, tá? Então, o que eu diria para vocês,
não sejam negligentes com os dados pessoais. Tenham equipes de segurança, tenham produtos de segurança para proteger os dados pessoais, que a lei, querendo ou não, é uma lei de proteção de dados, né? Então, minimamente, vocês façam o que a lei está falando, né? Tenham a proteção dos dados pessoais com produtos, com serviços, com equipes de segurança, com resposta a incidente, né? E façam um tratamento de acordo com os 10 princípios, utilizem uma base legal, façam um mapeamento de dados. Então, tudo isso um juiz vai observar, né? É diferente uma empresa ter tudo isso e vazar dados, que aí talvez a responsabilidade nem seja dela, do que uma empresa que não fez nada e vazou os dados. Essa empresa que não fez nada e vazou os dados, sim, ela vai receber multa. Ela vai receber sanção disciplinar. Porque a lei já está aí faz mais de 2 anos, né, gente? Então, assim, não é um prazo aí que já foi dado para fazer adequação. Tá bom? E aí eu vou finalizar aqui falando do processo de adequação, o que a gente está fazendo no EduSoft para o Charles aí poder comentar um pouco sobre a questão dos sistemas da EduSoft para os clientes, tá? Então, o que a gente está fazendo? O que é o processo de adequação? E antes de falar do processo de adequação, eu preciso falar de algumas coisas voltadas para a instituição de ensino que vocês têm que pegar como dica, tá? Por exemplo, quem é o titular, provavelmente, numa instituição de ensino? É os alunos? É a família dos alunos? Qual é a responsabilidade dele? Fornecer os dados e exercer os direitos. Basicamente, o titular vai fazer isso. Então, considerem um aluno, por exemplo, e a família como exemplos de titulares, né? Quem são os controladores de dados, então, nesse âmbito? São as instituições de ensino, que estão coletando o dado, que estão tratando o dado para oferecer o serviço de aula e para transitar os dados para o MEC. Quais são as responsabilidades de uma instituição de ensino? Os controladores, né? Não só as instituições de ensino, mas os controladores vão ser sempre os primeiros responsáveis quando acontecer um vazamento, tá? Ninguém, quando acontecer um vazamento de dados de um aluno, vai entrar em contato primeiro com o EduSoft. Ela vai entrar em contato primeiro com o controlador, porque o controlador é sempre o primeiro responsável. Ele vai ter que provar que o vazamento, por exemplo, partiu do EduSoft, né? Dando um exemplo de cenário, né? Ele vai ter que ter um encarregado de dados, vai ter que receber os dados, por exemplo, né, que é uma das responsabilidades, né? Garantir os direitos titulares. Então, a instituição de ensino precisa passar por um processo de adequação para garantir os direitos titulares, garantir a conformidade com a lei, fornecer regras para o operador, controlar e auditar. E o operador de dados, vou pegar, por exemplo, aí do EduSoft, que fornece o sistema para as instituições de ensino, ele é corresponsável. Ele não é o primeiro responsável, é corresponsável. Então, se vocês estiverem pensando o seguinte, para me adequar à lei, eu só vou lá na EduSoft e falo o seguinte, o que vocês estão fazendo aí para fornecer aí no sistema, porque os meus dados estão tudo no sistema, então a responsabilidade é da EduSoft. Tá errado. Tá errado. O controlador, ele vai ser o primeiro responsável. É ele que deveria fornecer regras de segurança, fornecer regras em aditivo de contrato, por exemplo, para que a EduSoft cumprisse. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. No vazamento de dados, aconteceu um vazamento de dados na EduSoft. Tá? A EduSoft, ela não recebeu, por exemplo, parâmetros de segurança do controlador, ela não recebeu um aditivo de contrato, ela não recebeu nada de orientações do controlador sobre o que ela tinha que ter de segurança. Os dois vão ser responsáveis. E o principal responsável vai ser o controlador. Tá? Então, existe esse processo de adequação que o controlador precisa passar. Tá bom? A EduSoft, mesmo assim, a gente está fazendo processo de adequação para oferecer para os clientes, né, já o que a gente entende da lei dentro do sistema. E isso vai ajudar muito as instituições de ensino que são clientes da EduSoft a se adequar à lei. Tá bom? Então, a gente já está observando, e por isso que a EduSoft foi atrás de uma consultoria nossa para fazer a adequação de proteção de dados, seja na empresa e seja no sistema que a gente está fornecendo, né, que a EduSoft está fornecendo para a instituição de ensino. Então, hoje ela é responsável por um armazenamento de dados quando ela vende o SAR junto, né? Ela fornece meios adequados dentro do sistema, segurança daqueles dados que ela tem armazenado, né? Porque uma coisa é a EduSoft armazenar os dados, que acontece quando ela vende SaaS. Outra coisa é tudo estar instalado dentro do ambiente do cliente. E aí a segurança dos dados fica por conta da instituição de ensino, tá, gente? Então tem que observar isso aí. Isso é um ponto de observação, tá? E o que eu acho que são as principais bases legais da instituição de ensino? Como eu falei para vocês, o cumprimento de obrigação legal, né? Vocês vão ter que observar as portarias do MEC, por exemplo, né? Vocês vão ter que observar as obrigações legais relacionadas à instituição de ensino. Num processo de adequação,
a gente faz essa observação, porque se eu estou coletando dado do aluno que vai para o MEC, isso é uma obrigação legal, é uma portaria do MEC que tá me pedindo isso, então eu preciso fazer, tá? Eu sei que tem uma portaria recente que eu trabalhei, tá? Que é uma portaria de digitalização de documentos, que vocês devem ter passado por isso, e é um trabalho gigante, né? Porque quem tem documento físico precisa agora digitalizar por causa dessa portaria do MEC. Nessa portaria já está escrito que a empresa precisa ter um comitê de segurança. Para vocês, se vocês lerem aquela portaria, se vocês leram, vocês têm que ver que a portaria já está observando isso. E como que fica hoje a segurança daqueles dados que estão sendo digitalizados? A LGPD influi nisso, ela precisa ser observada. Mas existe uma obrigação legal para esses dados ser digitalizados. Então, a gente vai ter que interagir com essa portaria, tá? Então, existe esse contexto de obrigação legal. Outra coisa, execução de contrato, como eu falei para vocês, né? Então, tem contrato com os alunos, então a gente tem que fazer uma revisão dos contratos com os alunos, dos pais dos alunos, colocar aditivos contratuais. Então, eu imagino, né, que no processo de adequação seriam os dois principais bases legais. É óbvio, né, que a gente está falando ali da questão da atividade fim das instituições, mas se a gente for pegar a atividade administrativa, por exemplo, RH, que tem os dados dos colaboradores, financeiro, que tem dados diferentes dados pessoais, né? A gente precisa observar outras bases legais. Daqui a pouco o legítimo interesse, daqui a pouco a prevenção ao crédito, sei lá, estou chutando, tá? Daqui a pouco o consentimento vai ser observado em algum caso, né? No caso de marketing, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Que marketing também pode ser tratado por interesse legítimo, em alguns casos. Então, depende muito do processo de adequação, tá bom? E provavelmente as empresas que são instituições de ensino, cada uma vai ter uma observação da lei, ou cada uma tem uma peculiaridade durante o processo de adequação, né? Então fica complicado até talvez dentro do software fazer melhoria no sistema para todo mundo. A gente vai fazer melhoria dos sistemas gerais para adequar a LGPD, mas às vezes alguma instituição de ensino, desculpa, ela vai ter uma coisa diferente que ela vai solicitar para a EduSoft. Então a gente precisa observar isso, tá bom? E eu queria botar alguns artigos, 2 artigos aqui para vocês terem pontos de atenção na adequação das instituições de ensino, né? Que é o artigo 14, que fala do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Então, a lei fala no artigo 14 peculiaridades para tratar dados de criança e adolescente. Se você tem dado de criança, que pela lei é menor de 12 anos, né, você, por exemplo, fala no parágrafo 1 que o tratamento de dados pessoais de criança deverá ser realizado com consentimento específico e em destaque, dado pelo responsável legal ou por um dos pais. Tá? Então, isso aqui tem que ser observado, gente. Consentimento específico e em destaque. Por isso que eu coloquei isso grifado, porque num contexto de consentimento, vai ter que ter um consentimento dentro do contrato, uma página anexa no contrato, que vai ter que ter um consentimento específico lá e vai ter que ser grifado. Né? O que é um consentimento? Aí vocês vão lá no artigo que fala do consentimento e vocês vão ver, por exemplo, né, que o consentimento, quando você pede o consentimento, você precisa formalizar qual é a finalidade que está sendo tratada daqueles dados pessoais. Então, não é só falar o seguinte, você consente que eu use os dados do seu filho? Não é só isso. Para que vai ser utilizado? Qual a base legal que está sendo utilizado? Vai ser utilizado só para aquele fim? Vai ser utilizado para outro fim? Vai ser transferido para outra empresa? Isso precisa estar no consentimento, para que o pai assine aquilo. E o consentimento, ele pode ser revogável também. É óbvio que existem consentimentos implícitos, né? Eu digo consentimentos condicionais, né? Que, para fornecer esse serviço aqui, eu preciso do teu consentimento. Se você não der, no caso do cookies, por exemplo, né? Quantos sites aí estão solicitando cookies, né? E se você nega, você não tem acesso a alguns recursos do site, porque é condicional para funcionar. Né? Você pode negar, mas você não tem acesso. Né? Tanto que as pessoas agora interpretam que os cookies necessários para o funcionamento do site, eles não são condicionados a fornecer o consentimento. Né? Porque se tu está acessando o site de e-commerce, tu precisa aceitar os cookies obrigatoriamente para poder utilizar o carrinho, senão você não usa o carrinho. Né? Então, é esse consentimento que eu estou falando. E aí ele fala também, né, que o controlador ele deverá manter pública a informação sobre como coleta dados pessoais e como utiliza os dados pessoais quando é de criança e adolescente. Então, botar numa política de privacidade no site, por exemplo. Né? Vocês poderão ser coletados dados pessoais de criança sem consentimento, né, que está falando no parágrafo 1, quando a coleta for necessária para contatar o pai e o responsável legal, tá bom? Mas ele tem que ser utilizado uma única vez, sem armazenar, ou para proteção da criança, por exemplo, né? Em nenhum caso poderão ser repassados por terceiros. Né? Então vejam como tem uns artigos bem interessantes que falam de criança e adolescente, tá?
E o controlador deverá, olha isso aqui, o controlador deverá realizar todos os esforços necessários razoáveis para verificar se o consentimento que foi pego lá no artigo 1 é realmente do responsável. Então, de quem é a responsabilidade de saber se não é um terceiro que não tem nada a ver com a criança que está dando o responsável, né? Que não, por exemplo, é um tio da criança e, na verdade, o responsável legal são os pais. E é o tio que está dando, está errado. Mas quem tem a responsabilidade de conferir isso é o controlador, é a instituição de ensino. Então vejam que dificuldade que vai ter para fazer esse tipo de coisa. Tá? Então por isso que o processo de adequação é necessário. Tá? E outra coisa que é ponto de atenção também, o artigo que eu trago aqui, é o artigo 16, que fala da eliminação dos dados. E a lei fala o seguinte, tá, gente? Todo dado que perdeu a finalidade ou que não está sendo mais tratado, ele tem que ser eliminado já de bate-pronto. A lei já fala isso, não precisa um titular ir lá e solicitar. Aquele dado tem que ser eliminado. Já, tá? Então, por exemplo, óbvio que quando tiver uma obrigação legal, por exemplo, o MEC me obriga a manter esses dados por 3 anos. Beleza. O aluno saiu, aqueles dados vai... Eu estou dando um exemplo. Aquele dado vai ficar por 3 anos ainda. Mas depois desses 3 anos, alguém vai ter que excluir aquele dado. Ok? Então, isso aí é complexo, tá? É complexo. Beleza. E aí fala as exceções que a gente pode manter o dado pessoal. Então, nenhuma se aplica aí no caso de vocês, provavelmente, tá? Por exemplo, no caso de vocês, claro, desculpa, né? No inciso 1 fala do cumprimento de obrigação legal, né? Aí, nesse caso, sim, aplica de vocês. Estudo por órgão de pesquisa, sempre que possível garantir a anonimização, transferência para terceiros, né? Então, quando tu transfere um dado para terceiro e ele está lá no terceiro, né? O titular precisa ir até o terceiro para fazer isso, né? Mas é uma boa prática que, por exemplo, quando tu elimine aqui, tu avisa o terceiro para que o terceiro também elimine. Então existe essa boa prática, né? E o uso exclusivo do controlador quando vedado o acesso por terceiro, mas o dado tem que ser anonimizado. Tá? Então tem essas são as exceções para manter o dado, mas a lei fala que, por padrão, quando acaba o tratamento, o dado precisa ser eliminado. Tá bom? E aí, para finalizar, o penúltimo slide, né? O que a gente está fazendo dentro do EduSoft? Então, na EduSoft, a gente passou por um processo de adequação, que é em 6 etapas aí, né? A gente está passando por esse processo, né? Então, a gente tem a formação de um comitê, a gente está fazendo o mapeamento de dados do EduSoft, né? Então, está realizando o mapeamento de dados pessoais para fazer os gaps, para fazer análise de risco, né? Então, a gente está fazendo essa etapa. A gente já tem a definição de um encarregado de dados, que a gente vai colocar lá no site também, né? Que já tem um aviso lá, mas a gente vai colocar. A gente vai fazer o tratamento de dados de alto risco, por exemplo, criar relatórios de impacto que precisam para o tratamento de alto risco, para quando é legítimo interesse, então a gente vai fazer essa documentação que precisa, né? Criar as políticas e avisos de privacidade, então a gente vai ter diversas políticas e avisos, inclusive cláusulas contratuais, para mandar para fornecedores, então a gente está fazendo agora essa etapa aí, essas etapas aí de adequação, e também a operação, né? A nossa consultoria, a gente tem vamos chamar ali de LGPD Smart, né? A gente tem um processo aí de LGPD Smart que compreende em chegar na empresa, organizar a empresa com um mínimo de adequação à lei e deixar depois que a empresa continue a operação, né? Que continue o PDCA de adequação. Então a gente cria tudo o que precisa dentro da empresa e se a empresa quiser daí para frente fazer interno, ela acaba fazendo interno. Então é um processo finito. A gente chega lá, faz o processo de adequação, sai. E a empresa, agora, ela tem a parte de operação que foi criada dentro do projeto e consegue continuar a operação desses serviços, tendo processo de incidente, processo de gestão de titular. A gente tem o SGPI, que a gente cria de acordo com a empresa, né? Então, tem uma série de coisas aí relacionadas à operação, né? Então, a gente faz a adequação, sai da empresa e a empresa continua operando, porque a privacidade de dados, ela não é só um projeto, ela é um programa, ela é cíclica. Então, ela nunca vai terminar enquanto a lei estiver em vigor, tá, gente? Então, quando a gente começa o processo de adequação, né, se nos contrata como encarregado, a gente continua esse processo. Se não, a gente sai e a empresa vai continuar isso para sempre. Então, ela precisa ter os profissionais adequados para poder continuar com o tratamento de dados pessoais, tá bom? Porque a lei fala disso. E aí, mais ou menos o PDCA que eu estava falando, não quero me estender muito, né, mas esse aqui é o último slide para que o Charles possa falar aí também das questões da EduSoft. Que a gente acaba transitando aí na operação. Então, a gente tem um PDCA comum, né? São as atividades de um PDCA comum, que a gente vai conseguir continuar aí a questão das adequações, do ciclo de vida dos dados pessoais, tá bom? Então, era isso, gente. Obrigado pela oportunidade, né? Eu agradeço a EduSoft aí também pela oportunidade. E aqui estão meus contatos, se vocês quiserem
é entrar em contato no LinkedIn ou mandar ali um invite ali no LinkedIn, terei o prazer de conversar com vocês, né? O meu contato da IPTrust, né? Está no site da IPTrust lá também como encarregado, mas se vocês quiserem entrar em contato comigo, né? gabriel@iptrust.com.br, e fico à disposição, né? Não sei se tem alguma dúvida aí, Tatiana ou Charles, que estão acompanhando. Se tiver alguma dúvida, a gente pode sanar, ou senão a gente passa para a apresentação do Charles aí, relacionado ao produto da EduSoft. Tá bom, gente? Obrigado, então, pela oportunidade. Ok. O Gabriel, você pode, por favor, parar de compartilhar, que daí eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Feito, Charles. Obrigado. Bom dia a todos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Charles, eu sou diretor de operações da EduSoft. Agradeço aí de antemão o Gabriel, a explanação dele. Acho que foi bem produtiva para um tempo curto, né, de evento, mas aí a ideia é justamente colocar os pontos principais da lei, né, e trazer para o lado do perfil do nosso cliente, que é uma instituição de ensino, né, quais são os pontos relevantes a serem tratados, né. Como o Gabriel falou, a gente já está numa caminhada aí com a consultoria dele de adequação à LGPD. Então, esse processo de adequação, ele ocorre tanto da empresa EduSoft, né, nos processos da empresa. Então, a gente está fazendo um mapeamento de processos em todos os setores da EduSoft, desde o setor administrativo financeiro, comercial, marketing, RH, suporte, desenvolvimento, consultoria, e identificando que tipo de dado pessoal é coletado em cada um desses setores, como esses dados são armazenados, quais são os sistemas que a EduSoft usa, seja o sistema de controle de ponto, de RH, de ERP, de envio de e-mail marketing, né, os sistemas de CRM, e também qual é o tipo de dado que é coletado e armazenado através de arquivo, planilhas, como isso é descartado, né, como o Gabriel fala, que tem um prazo para a gente considerar. Então, tudo isso a gente está buscando se adequar na EduSoft. Inclusive, aquilo que ele mencionou ali na parte final, que são os contratos junto aos nossos clientes, né? Então, a gente vai estar aí nas próximas semanas discutindo junto com a consultoria quais são as cláusulas contratuais que a gente vai aditivar ao contrato que a gente tem junto aos nossos clientes, tá? Justamente para que resguarde, né, as responsabilidades de cada um. E também a consultoria, ela teve um outro viés, que foi por onde a gente iniciou, que era para identificar dentro do sistema Mentor Web quais as adequações que a gente poderia estar fazendo para proporcionar aos clientes mecanismos que vão facilitar esse controle, né, dos dados pessoais dentro do sistema. E aí eu vou apresentar rapidamente aqui o que a gente está fazendo dentro do sistema e propondo, qual tipo de adequação a gente está propondo para o produto, né? Bom, primeiramente, a gente tem aí um pedaço onde a gente está tratando a divulgação da política de privacidade dos dados. Como é que a gente vai disponibilizar essa divulgação pelo sistema? Bom, a apresentação da política de privacidade, ela vai acontecer no primeiro acesso aos portais. Então, a partir do momento que você cadastrar uma política de privacidade numa interface do sistema, a primeira vez que o aluno entrar no portal, a primeira vez que o responsável, um professor entrar no portal, ele vai visualizar o texto referente à política de privacidade, dizendo como é que a instituição de ensino está tratando os dados de forma geral. Então, você vai ter uma interface no sistema onde você configura essa política, e essa política vai ser apresentada para o aluno, para o responsável, no primeiro acesso dele ao portal. Bom, mas eu posso mudar essa política de privacidade, daqui a pouco eu vou ter que tratar mais dados, né?
Então, toda vez que você tiver que modificar essa política, vai ter na mesma interface, você vai poder fazer essa modificação da política de privacidade, e aí você vai ter um recurso para notificar a alteração da política por e-mail. E aí o próprio sistema vai enviar por e-mail uma notificação dizendo que mudou a política de privacidade da instituição para que ele possa ter acesso a essa nova política de privacidade. Então, falando na divulgação da política de privacidade, são esses os 2 pontos. À medida que eu cadastrar a primeira vez a política, eu já vou estar disponibilizando para o aluno, para o responsável consultar no seu primeiro acesso ao sistema, e toda vez que modificar a política de privacidade no sistema, ele poder notificar por e-mail. Em relação ao uso de cookies pelo sistema, né? O sistema ele armazena alguns cookies até para o funcionamento dele. Toda vez que eu integro, né, entre uma aplicação e outra, eu trafego dados do usuário que está logado através desses cookies, né? Então, eu preciso divulgar para o meu usuário final, para o titular do dado, né, como o Gabriel fala lá na legislação, eu preciso divulgar que a gente está coletando, né, armazenando cookies no navegador dele, a partir do navegador dele. Então, a gente vai poder apresentar uma mensagem no acesso ao sistema para qualquer usuário do sistema, informando que tipo de cookies estão sendo utilizados pelo sistema, tá? Então, isso também é uma necessidade que a gente verificou, né, junto à consultoria, sobre a política de cookies ser divulgada para os usuários do sistema. Em relação a permitir descadastramento para recebimento de e-mails, né? O Mentor Web ele tem um módulo de CRM que permite que eu faça um envio de e-mails marketing. E aí, por uma questão de adequação, uma necessidade de adequação, o que a gente vai fazer? Todo e-mail marketing que for enviado a partir do módulo de CRM, a partir de uma campanha de marketing, a gente vai injetar no rodapé desse e-mail um texto, né, contendo um link para que a pessoa que recebeu aquele informe comercial, né, aquela divulgação de marketing, possa se descadastrar, tá? Isso, claro, considerando que essa pessoa, ela ainda não é um aluno, né? Então, ela é apenas um prospect para a instituição de ensino, onde você está tentando ofertar um curso, né, um novo curso, uma campanha para ele se matricular num curso ou num processo seletivo da instituição. Então, nesse e-mail marketing, no rodapé dele, vai uma frase padrão e um link para que permita que ele se descadastre daquela campanha. Com relação ao consentimento dos dados, né? Durante a explanação do Gabriel, ele menciona ali que o consentimento é a última opção que vocês deveriam utilizar, justamente pela complexidade do tratamento dos dados com consentimento. Mas a gente vai ter também um recurso para você poder coletar esse consentimento a partir do sistema. Então, a instituição de ensino ela vai poder solicitar esse consentimento para a coleta dos dados nos formulários de inscrição. Então, seja numa inscrição de um curso ou numa inscrição de um processo seletivo, ou ainda numa landing page, a gente possa ter aí a possibilidade de coletar o consentimento da pessoa que está preenchendo o formulário, né? Então, um exemplo aqui seria o consentimento para o responsável informar os dados de uma criança menor de 12 anos. No momento que o pai estiver inscrevendo o filho dele para fazer uma reserva de vaga, né, na escola, nesse momento pode ser apresentado um texto do consentimento, onde o texto vai ser inserido pela instituição de ensino, então vai ter uma área para você poder configurar o texto do consentimento, e aí em cada processo de inscrição você pode definir qual é o cadastro de consentimento que tem que aparecer naquele formulário. Ou ainda quando você estiver coletando dados sensíveis, pode ser da instituição de ensino superior, né? Digamos que lá no formulário você quer coletar a religião, que foi um exemplo citado pelo Gabriel. A religião,
ela é um dado sensível perante a lei e ela não tem nenhuma finalidade, na verdade, né? Teoricamente, hoje, até então, o MEC ele não solicita lá no Educacenso ou no Censo Superior qual é a religião do aluno, né? Então, eu não tenho uma base legal para coletar essa informação do aluno. Se eu quiser continuar coletando, obrigatoriamente eu vou ter que pedir consentimento do aluno ou do responsável do aluno, né? Então, esse é o tipo de informação que, se eu continuar coletando, eu vou ter que pedir o consentimento. Mas aí entra uma reflexão, realmente eu estou usando esse campo de religião para alguma finalidade no sistema? Eu uso essa informação para alguma finalidade dentro da instituição de ensino? Se eu efetivamente não estiver usando essa informação para nada, é melhor que eu nem colete mais essa informação nas próximas inscrições, nas próximas matrículas. Com relação, ainda sobre o consentimento dos dados, o titular dos dados ele pode solicitar à instituição de ensino para revogar esse consentimento dado anteriormente. Ou seja, eu dei um consentimento lá no início do ano, quando eu fiz a matrícula, mas eu quero revogar, eu não quero mais que a instituição tenha acesso a essa informação, né? Eu quero revogar aquele consentimento. Bom, exemplo, revogar o consentimento sobre a coleta do dado sensível religião do aluno. Então, de alguma forma, você tem que disponibilizar para o titular solicitar essa revogação. Pode ser um próprio link para isso, ou um requerimento, né? Então, eu posso disponibilizar um requerimento, a partir lá do módulo de requerimentos, solicitação de revogação de consentimento. E aí o aluno ele vai fazer a solicitação, vai preencher lá o porquê que ele está pedindo essa revogação, aí isso vai ser analisado. Porque se ele está pedindo revogação de alguma informação que tenha base legal, você vai indeferir e vai responder para o aluno por que você indeferiu isso. Se ele pedir, por exemplo, para eliminar algum dado que seja um dado sensível, que não se tenha uma base legal para a gente manter isso, você vai ter que deferir esse requerimento e vai ter que eliminar, anonimizar esses dados dentro do sistema. Então, a gente vai ter que disponibilizar isso. Então, em relação ao consentimento dos dados, a revogação, a gente vai disponibilizar um tipo de requerimento para essa finalidade. Em relação ao mapeamento dos dados, né, a gente fez todo um processo de mapeamento dos campos cadastrais que a gente tem no sistema. Então, todo o cadastro de pessoa física e as tabelas filhas desse cadastro de pessoa física, né, formação acadêmica, ficha de saúde, a gente mapeou todos esses campos existentes no sistema e a gente pontuou desses campos o que são dados pessoais e o que são dados sensíveis, ok? Essa informação ela vai ser importante lá para frente, onde a gente possa tratar de forma diferente um tipo de dado pessoal e um tipo de dado sensível. E a gente também fez uma alteração no gerador de interface que vai permitir, quando você cria um novo campo personalizado, por exemplo, um cliente nosso, ele tem uma possibilidade lá de criar um novo campo, e aí quando ele cria esse novo campo no sistema, ele pode dizer se aquele campo refere-se a algum dado pessoal ou dado sensível. Então, vai ter essa possibilidade de você poder classificar esse campo também pelo sistema. A gente também vai disponibilizar um portal da privacidade de dados. Então, a partir do portal do aluno, do portal do responsável, do professor, vai ter um grupo de opções de menu, né, que vai se chamar em portal da privacidade de dados. O que eu posso fazer que recursos eu vou ter referente à privacidade de dados? Bom, ele vai poder acessar a política de privacidade dos dados, que é uma coisa que a gente tem que divulgar, né, para os titulares de dados. Ele vai poder acessar o histórico dos consentimentos que ele já deu para a instituição de ensino, né, e aí ele consegue visualizar ali cada um dos consentimentos que ele deu. Ele vai poder consultar os seus dados pessoais e sensíveis existentes no sistema. Para isso, a gente vai disponibilizar um relatório que vai ser praticamente um dossiê com todas as informações cadastrais dele. Então, a gente está dando uma revisada num relatório que já tem padrão, que é o dossiê. A gente vai complementar ele com outras informações para que ele seja o mais completo possível, para que você possa disponibilizar essa consulta dos dados pessoais pelo titular. E
a gente também vai disponibilizar um acesso para que ele possa solicitar a revogação de consentimento, que vai ser um tipo de requerimento lá, que ele pode acionar a partir dessas opções do portal de privacidade. Com relação à auditoria dos dados, né, que também é algo que a gente tem que a lei menciona lá, que a gente precisa rastrear, né, quando foi feita determinada alteração num cadastro. Então, para isso, a gente vai disponibilizar no help do sistema algumas consultas, um fluxo de como vocês vão poder consultar as informações a partir da base de log do sistema. Tá? Então, a gente vai documentar o tipo de consulta que pode ser feito toda vez que tiver, por exemplo, uma solicitação de um aluno para saber quem alterou os dados, que tipo de manipulação de dados aconteceu no cadastro daquele aluno. Tá? Então, isso vai ser documentado, vai ser disponibilizado lá consultas para que vocês possam, a partir da base de log, ter acesso a essas informações quando solicitado pelo aluno. Então, essas funcionalidades que a gente mencionou, algumas delas já foram disponibilizadas, outras estão sendo implementadas, até porque a gente está trabalhando ainda com a consultoria do Gabriel. E aí, nas próximas versões, a gente vai estar liberando. O nosso prazo seria ali até o início do segundo semestre, a gente conseguir entregar tudo isso que a gente já planejou em relação a essas adequações da LGPD. Tá? E com isso a gente agradece, né? Eu finalizo a apresentação. O Gabriel já passou ali os dados de contato dele. Como é uma empresa de consultoria para as instituições de ensino que, de repente, ainda não se adequaram, né? Seus processos internos ainda não foram adequados, não foi feito ainda esse tipo de mapeamento internamente em cada um dos setores, como é feito o descarte das informações, como é feito o armazenamento, e precisar do apoio, o Gabriel é uma boa opção. A gente buscou justamente a consultoria dele por ele já ter experiência em ter trabalhado em outras instituições de ensino com adequação à LGPD, tá? Ele trabalhou dentro da Fiesc, então, o Senai, né, que possui também a questão de educação, o sistema de educação do Senai foi adequado e ele apoiou nesse processo. Então, a gente buscou justamente expertise na LGPD, mas voltada justamente para o nosso cenário, que era nos apoiar nos ajustes do sistema. E espero que tenha sido produtivo, né, a apresentação, e deixo agora aí com o pessoal que está organizando o evento para considerações finais. Oi, Charles, eu queria, antes do pessoal entrar aí, agradecer também, né, a disponibilidade, a participação conjunto, acho que foi bem produtivo aí, e estou à disposição, né, gente, se precisar. Eu estava olhando o YouTube ali e não tem nenhuma pergunta, tá? O pessoal acho que ficou tímido, não botou pergunta, mas assim, se precisar me adicionar no LinkedIn, tirar alguma dúvida, né, até no sorteio ali, que depois eu acho que vai ser feito, vai ser mandado por e-mail, que tiver alguma dúvida pontual naquele período de 1 hora que a gente vai conversar. Então, assim, eu fico à disposição, né? Vocês têm meus contatos de e-mail, e qualquer coisa a gente está aí para auxiliar no processo de adequação, em dúvidas da LGPD. Sou bem tranquilo quanto a isso. Tá bom, gente? Então, obrigado mais uma vez, um bom dia para todos, bom dia de trabalho, e até mais para todo mundo aí. Muito obrigado, Gabriel. Um abraço. Qualquer coisa, a gente está aí para auxiliar no processo de adequação, em dúvidas da LGPD. Sou bem tranquilo quanto a isso. Tá bom, gente? Então, obrigado mais uma vez, um bom dia para todos, bom dia de trabalho, e até mais para todo mundo aí. Muito obrigado, Gabriel. Um abraço.